Muito bem, estão gostando? Então tá aqui o segundo vídeo para a gente continuar falando sobre esse assunto tão importante em relação à morte, o que a Bíblia fala em relação à morte. Vamos nessa? Vamos continuar nossa viagem até o fim? Vem comigo. Mas e aí? O pecado ele nos torna impuros e separados da santidade de Deus. Olha só, em Romanos 5, versículo 8 diz assim: acabou? Aí eu quero te perguntar, acabou? Ficou por aí? Nós estamos condenados e vamos morrer e pronto, não tem mais jeito? Não. É preciso que você entenda que existem dois tipos de morte: a morte espiritual e a morte material, a morte física. Veja bem, entenda, no início desse vídeo eu falei para você, eu provei para você, através da palavra, que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, essa separação, ela existe em dois aspectos. A separação da morte, ela existe no aspecto espiritual, através do pecado, né? E no aspecto físico. No aspecto físico, para cessar a condição pecaminosa em que o homem agora se tornou. Ele deixa de ser aquele ser perfeito para viver eternamente em inocência, apenas conhecendo o bem, não conhecendo dor, nem sofrimento, nem tristeza, não é? Ele agora passa a conhecer o mal. E agora aquela condição humana pecaminosa precisa ser cessada. Olha só, Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus Cristo, no projeto de Deus, ele veio exatamente para isso, para morrer por nós, para cessar a nossa dívida, para cessar a nossa condição pecaminosa, para pagar o nosso erro. Aí você diz assim: poxa, Jesus veio, tudo bem, Jesus veio e morreu, mas e por que nós ainda morremos? Por que nós ainda morremos se Jesus morreu por nós? Vamos lá, vamos voltar para o início. Morte espiritual é uma coisa, morte física é outra. Separação, lembra, morte é separação. Separação física, separação espiritual. No âmbito espiritual, você estava separado de Deus eternamente. O pecado, ele era uma condição que ficava entre você e Deus, não permitindo que você se aproximasse de Deus por conta da santidade de Deus. Então, Jesus Cristo veio agora e pagou a minha e a tua dívida. Ele morre, certo? Ele sofre por nós, ele passa todo aquele tormento que ele passou, carrega sobre nós todos os pecados, as nossas culpas, e morre por nós para fazer novamente a religação, o elo de ligação entre nós e Deus, religar aquilo que estava quebrado, certo? E agora, e a nossa condição física? É preciso que ainda haja o cessar da condição física. Porque no momento em que eu aceito o sacrifício de Jesus como meu Salvador, eu aceito o sacrifício de Jesus como pagamento da minha dívida moral, espiritual para com Deus, eu agora sou religado a Deus através de Jesus Cristo. Mas a minha condição física humana, ela ainda está em uma natureza caída. Eu ainda cometo pecados o tempo todo, pecados voluntários, que são os piores que tem porque você faz consciente, e o pecado involuntário, que é aquele da sua natureza, que é inerente à sua natureza. Olha só, aí é preciso que você entenda essa diferença entre morte física e morte espiritual. Deus, ele se alegra com a morte dos seus santos. Veja que coisa interessante. Nós estamos falando sobre medo da morte. E eu preciso que você entenda que a morte física, por mais dolorosa que ela seja, e por mais que você tenha pavor só de pensar que ela possa estar se aproximando de você, é preciso que você entenda que a finalidade da morte foi um propósito colocado por Deus para findar a sua natureza pecaminosa, para que cesse essa condição pecaminosa que você está, que eu estou, que nós nos encontramos, e nós possamos passar para outro estágio. Porque antes de nós
virmos encarnar neste corpo terreno, nós éramos partícula de Deus, seres espirituais, pois foi Deus quem soprou na narina do homem e fez com que nós nos tornássemos seres viventes, aqui nesse plano terrestre. Então, quando findar, quando cessar esse plano terrestre, essa alma, esse ser espiritual, ele deixa aqui essa matéria, deixa aqui esse corpo, e ele parte agora para uma nova etapa, ele volta para o seu Criador, para prestar conta de tudo que foi dado aqui a ele, para ele viver, e aí agora é que vai se decidir, numa nova etapa, o que vai ser feito desse ser, não é? Se ele vai ser transformado em um corpo glorificado, isso é o que a Bíblia fala, ou não. Ou se ele vai ser condenado à morte eterna, à separação eterna de Deus. Olha só, Salmo 116, versículo 15. Veja que coisa interessante. Enquanto você tem medo da morte, enquanto você sofre, porque alguns entes queridos seus estão indo embora, a Bíblia diz aqui, ó, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Você sabe o que significa isso? Significa que Deus está resgatando aqueles que são dele, ele está resgatando, ele está trazendo de volta, ele está retirando da condição pecaminosa e está levando para perto dele novamente, para uma condição gloriosa, uma condição de eterna paz, eterna alegria, onde o choro não haverá, onde não haverá dor, onde não haverá ranger de dentes, onde não haverá tristeza, onde não haverá traição, onde não haverá nada de ruim. É nesse plano espiritual que as pessoas que acreditam e aceitam a morte e o sacrifício de Jesus Cristo passarão a viver, certo? Veja que interessante. E aí, sobre essa questão do seu sentimento, do meu sentimento, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Talvez você até ache dura essa palavra que eu vou te dizer. Mas olha, escuta bem. Nós temos que parar de ser egoísta. Nós temos que parar de pensar em nós mesmos. As pessoas não são propriedade nossa. As vidas são de Deus, pertencem a Deus. E Deus faz com elas o que Ele acha melhor. E Ele faz o melhor, porque Ele é pleno amor. Ele é amor na sua maior plenitude. Então, as vidas não são nossas. Nós somos egoístas, nós achamos que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Nós queremos que as coisas sejam como nós pensamos, como nós queremos, e não é. As coisas existem dentro de um propósito muito maior. Existe um propósito muito maior acima de nós. E nós temos dificuldade de aceitar isso, porque a nossa mente é pequena e egoísta. E nós queremos ter as pessoas para sempre conosco. E detalhe, muitas vezes nós nem amamos como deveríamos amar, nós nem cuidamos como deveríamos cuidar, nós nem damos o braço amigo, a mão amigo, uma palavra de conforto, um carinho, uma atenção. E quando aquela pessoa está perto de ir embora, de partir, a gente entra em desespero, em tristeza e diz, eu não quero perder. Ah, ele está indo embora, é meu, usa logo o pronome possessivo, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu primo, é meu amigo, é minha amiga. Não é teu, não é meu, é de Deus. Deus te emprestou aquela vida por uns tempos para conviver contigo, interagir contigo, para você amar e ser amado por ela, para você fazer companhia em uma jornada aqui na terra, para que você possa chegar do outro lado com ela contando vitória. Mas você muitas vezes não vive esse propósito que Deus quer de você e de mim. Nós não vivemos. E aí quando aquele ser que Deus nos concedeu conviver, ele está indo embora ou vai embora, nós ficamos chateados, nós ficamos tristes, nós queremos culpar Deus, nós reclamamos, porque nós somos egoístas e achamos que a vida é nossa. A vida não é nossa, a vida pertence a Deus. E olha só, olha o que é que a Bíblia fala sobre isso, sobre a questão da tristeza em relação à morte. 1 Tessalonicenses, carta aos irmãos da igreja de Tessalônica, escrita pelo apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14. Diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. Não seja ignorante. Não haja como quem é falto de conhecimento acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. É isso que Paulo está dizendo, olha. Como os demais que não têm esperança. Observa bem, você tem esperança. Não se desespere. Não haja como aqueles que não têm esperança. Olha só. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. A promessa mais linda que Jesus Cristo fez foi: eu o ressuscitarei no último dia. Olha, Efésios capítulo 1 diz que desde antes da fundação do mundo era desejo do coração de Deus, na plenitude dos tempos, ou seja, quando os tempos se completarem, congregar todas as coisas em Cristo. Então, era desejo de Deus ajuntar, congregar todas as coisas para Ele de volta em Cristo. Então veja só, Jesus Cristo vem e fala: eu o ressuscitarei no último dia. Que promessa linda e maravilhosa. E você está aí desesperado, chorando por causa da morte de alguém ou porque você tem medo de morrer. Eu não estou te julgando. Eu não estou te julgando, todos nós temos essa fraqueza. Como eu te falei no início do vídeo, nós não fomos preparados, não fomos criados para morrer. Fomos criados para viver eternamente. E assim queríamos viver. Mas, infelizmente, pela condição pecaminosa, a morte é um mal necessário, instituído para cessar, para findar essa condição pecaminosa em que nós estamos vivendo. Mas aquele que crê e aceita e recebe o sacrifício de Jesus Cristo como pagamento das suas dívidas morais e pecaminosas, ele automaticamente é religado a Deus através de Jesus Cristo. E ele se livra da morte espiritual, que é a morte eterna. E quando essa condição pecaminosa aqui, quando este ser findar, então ele vai ser transformado em corpo glorioso. Na sequência desse texto de Tessalonicenses, você pode pegar lá e ler, você vai ver que na sequência ele diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois os que ficarem vivos serão transformados em corpo glorificado e subirão para se encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. Então, acalma teu coração, deixa de ficar com tristeza excessiva. Eu sei que a saudade aperta, dói. Então procura amar as pessoas que você tem enquanto elas estão aqui do teu lado. Porque foi para isso que Deus colocou elas no teu caminho. Eu sei que está difícil, muita gente morrendo, e você talvez esteja trancado dentro de uma casa agora apavorado. Mas isso é porque você não tem consciência da sua identidade. No dia que você tiver consciência da sua identidade, você souber que você é imagem e semelhança do Criador, que você foi criado para ser eterno e que por conta da sua condição pecaminosa você vai ter que passar por um processo de transformação, como uma borboleta que entra dentro de um casulo e depois ela sai, a lagarta entra dentro de um casulo e depois ela sai do outro lado como uma borboleta, assim você também vai passar por esse processo de transformação e você vai chegar do outro lado. E se você tiver consciência da sua identidade e fizer o seu papel como imagem e semelhança de Deus aqui nesta terra, você vai chegar do outro lado de posse de vitória. E aí lá em Apocalipse, Jesus Cristo, ele finda dizendo assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Você entende o que é isso? Aquela árvore que foi separada do homem lá atrás no Éden, Jesus Cristo vai te dar quando você vencer, quando você chegar no final, entendeu? Então, medita sobre isso, sobre essa palavra, reflete bem, volta ao vídeo, pega os textos bíblicos, mastiga, entendeu? Ora a Deus, pede a Deus para que Deus dê discernimento e entendimento através do seu Santo Espírito para que você possa viver essa palavra. E acalma o teu coração. Não acredita nas mentiras do diabo. Você foi feito imagem e semelhança de Deus para viver eternamente em paz, santidade, sem dor, sem tristeza, em felicidade. E mais, com todos aqueles que você ama e que já se foram. Então para de dizer que você perdeu alguém. Você não perdeu. Se você perdeu para Deus, você na verdade ganhou. Porque quem perde para Deus não perde de fato. Ganha muito mais. Você terá a possibilidade de estar com eles do outro lado em uma vida plena e eterna. Basta você crer, aceitar o propósito, entender a sua posição, a sua identidade e seguir fazendo aquilo que está dentro do coração de Deus, o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Ok? Então, esta era a mensagem que eu queria deixar para você acerca da morte. E a gente vai continuar falando. No próximo vídeo que eu gravar, eu quero que você fique atento, porque eu quero falar sobre as pessoas que intentam tirar a própria vida. As pessoas que tentam suicídio, tá? Um abraço, fica com Deus e até a próxima.